Olá, seja muito bem-vindo ao Grupo Mídia Cast. Para você que gosta de assuntos sobre liderança, inovação, tecnologia para o setor da saúde, o teu lugar é aqui. E quem acompanha hoje, faz parte desse podcast hoje comigo, é Renata Santos, apresentadora e diretora pedagógica da Escola GMA. Renata, seja muito bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Edmilson, já estava com saudade aqui dos nossos bate-papos e das aulas que nós teremos aqui hoje, né? Com certeza, é sempre uma aula, né? E aqui com certeza teremos outra, Renata. Grandes convidados mais uma vez. Bom, o nosso bate-papo de hoje é sobre tecnologia na saúde. Sabemos que a digitalização evoluiu muito com a pandemia e agora é tempo de consolidar mudanças, superar desafios como a interoperabilidade de dados. E para falar sobre esse assunto, nós vamos receber aqui no Grupo MediaCast o diretor comercial da Noxtec, Thiago Uchoa, e o executivo Vinícius Damasceno. Thiago, Vinícius, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. Obrigado, Edmilson. Obrigado, Renata. Para a gente é sempre um prazer, né, falar um pouquinho de tudo que a gente faz, né, no dia a dia, em prol de uma área tão nobre que é trabalhar para o setor de saúde, né? Então, tive a oportunidade de trazer o Vinícius aí também para fazer parte desse nosso bate-papo aqui, para enriquecer bastante, tem muita experiência para poder agregar. Perfeito. Obrigado pelo convite, muito honrado de fazer parte dessa mesa com vocês. Nós é que agradecemos. Thiago, eu vou começar com você. Como a tecnologia pode contribuir para a equidade em saúde? Edmilson, eu durante esses anos trabalhando aí em prol da saúde, grande parte desse período eu trabalhei bastante focado na área de saúde pública. E equidade é um dos pilares do Sistema Único de Saúde, né? Então, como é que eu imagino, né, o papel da tecnologia como equidade? É primeiro que sem a tecnologia eu não consigo identificar as particularidades de cada indivíduo, certo? Então, eu até brinco que sem sistema você não tem nome, você é próximo, né? Chega na recepção do hospital, da unidade de saúde, então não é Edmilson, não é Renata, não é Thiago, não é Vinícius, é próximo. Então, primeira forma de eu estabelecer a equidade é identificando os indivíduos, né? Por nome, por data de nascimento, por sexo, por ideologia, enfim, tem uma série de questões que a tecnologia armazena e poder estabelecer o próximo passo, que é o quê? As informações de saúde daquele indivíduo. Então, como é que eu posso priorizar uma pessoa que precisa daquele atendimento prioritário se eu não tenho as informações de saúde dela? Que a equidade é tratar os diferentes de forma diferente, não é todo mundo como igual. Uhum. Então, não somos iguais, a gente tem necessidades diferentes, só que eu tenho que tratar com igual responsabilidade. Então, eu vou ser mais responsável para aqueles que estão precisando com maior prioridade daquele atendimento naquela ocasião. Então, conforme o que eu aprendi aí em torno de equidade, eu acho que o papel da tecnologia é imprescindível. Não tem como estabelecer equidade sem tecnologia. E um dos desafios que nós vamos falar aqui hoje é, inclusive, sobre reunir essas informações, né, Thiago? Isso. É uma coisa que a gente faz todo dia, o dia todo, né, Vini? Vinícius, uma pergunta para você agora com relação ao anúncio que foi feito pelo Ministério da Saúde sobre esse novo prontuário eletrônico dos pacientes em toda a rede do SUS, que será em todo o território nacional, isso mesmo? Queria sua opinião sobre como você avalia essa evolução da saúde pública no quesito tecnologia. Olha, a gente passou no Brasil por um momento de pandemia, um momento onde a saúde foi valorizada de uma forma que nunca antes tinha sido vista no nosso país. Hoje, com esse anúncio, a gente vê que um outro passo importante foi dado, que é a importância das informações relacionadas à saúde. Todo o processo de tecnologia e transformação traz muito mais do que só a qualidade assistencial, traz a qualidade e a eficiência operacional na saúde. Pensar, como o Thiago disse, que antes éramos somente chamados como próximo, não chamados pelo nosso nome, pela nossa característica. Hoje, pensar na saúde transformada digitalmente com esse anúncio que a ministra Nízia fez, junto com a Anistela, também, por esse apoio todo que foi feito nesse processo, dá um outro passo na nossa maturidade digital da saúde brasileira. A gente conversa sempre, né, Thiago, que a tecnologia, ela é o motor hoje de todas as instituições. E a saúde não podia ficar fora disso. Ela não podia ficar fora dessa revolução e da importância desse processo. Estava complementando aí, assim,
acho que a gente falou até um pouquinho mais cedo, né, Caparelli? Sim. O pós-pandemia, sempre quando há algum grande desafio, nos traz uma série de oportunidades. E a tecnologia deixou de ser coadjuvante, passou a ser protagonista. O Ministério da Saúde tem olhado com muita atenção sobre quão estratégica é a adoção de tecnologias, né? A gente viu esses movimentos acontecerem em diversas formas, né? Sei lá, 10 anos atrás, a gente tinha o CIAB, que eram fichas eletrônicas, e tinha um desafio grande que chegava nos municípios, não tinham computadores. Aí trouxe o ESUS-AB, depois veio o projeto de informatização das unidades básicas de saúde, e agora o projeto do SUS Digital, encabeçado pela secretária Ana Estela Haddad, né, que tem um papel de secretária de informação e transformação digital do Ministério da Saúde. Coisas que a gente só via na iniciativa privada, a gente vê o Sistema Único de Saúde encabeçando uma iniciativa como essa, é de muito orgulho ver isso acontecer. E a gente procura evangelizar, com muito desafio, já rodei várias cidades no Brasil afora, tentando aplicar a informatização, ver a iniciativa do governo federal, fazer isso de forma prática é de muito orgulho, né? E fazer parte disso. Grande avanço, né? Porque acho que todo mundo, todos nós, a gente teve um papel e tem um papel para promover isso, né? Tiago, falei para você, Renata, que ia ser uma aula, né? Mais uma vez, com certeza. Uma aula agora sobre tecnologia aqui no Grupo MediaCast. Tiago, hoje, quais são os maiores riscos que uma instituição de saúde está correndo por não olhar a tecnologia como um pilar para o negócio? Dá para responder essa pergunta de diversas dimensões, digamos assim. Mas vamos olhar no seguinte prisma. O armazenamento de dados. A partir do momento que você registra um atendimento no paciente e você não armazena de forma segura, como a gente já teve aí alguns casos de hackers com sequestro de dados, né? Fazendo vazamento de dados em saúde, ou seja, compromete demais você ter um dado sensível, certo, perante a Lei Geral de Proteção de Dados, compartilhado aí na web, né? Então, isso é um ponto. Segundo ponto, você não tem um prontuário eletrônico estruturado, eu não reúno toda a tua história dentro daquela instituição de forma segura e linear. Então, se eu chego num serviço de saúde e estou sendo atendido agora, se alguém está cadastrando aquelas minhas informações pela primeira vez, mas eu já tive naquela instituição diversas vezes, eu não sou um paciente de primeira vez. Eu tenho uma história. E aquela história pode ajudar a salvar a minha vida. Por exemplo, se eu chego num serviço de saúde, esqueço que digo que sou alérgico a uma medicação. E aí, eu estou no atendimento, cheguei na unidade, desfalecido, qualquer coisa do gênero, e não tive como responder sobre alguma queixa clínica minha. Alguém foi lá e aplicou uma medicação ao qual eu sou alérgico. Posso ter um choque anafilático e posso vir a óbito, né? Então, se eu tenho um prontuário eletrônico que me traz essas informações, em detrimento de eu não tê-lo, nenhum médico vai chegar no hospital e antes de atender um paciente vai lá no arquivo, no gavetão, vai procurar buscar o prontuário histórico do paciente. Então, isso não existe, né? Então, tem alguns casos, acho que o Vini também trabalhou muitos anos aí dentro do hospital, tem algumas experiências até práticas para poder citar, mas tem várias formas de a gente mitigar esses desafios através da tecnologia, né? Então, ela sim é protagonista, sim é uma área de negócio que está tendo a olhar e ainda bem que as instituições de saúde estão começando a olhar a tecnologia como área de negócio, né, Vini? Tem um ponto importante, Edilson, que a gente sempre ouve muito falar nas instituições de saúde, que é a eficiência operacional e a otimização de custos. E sem tecnologia, esses dois pilares não existem. Se você for pensar, como é que eu otimizo a minha operação? Se eu não medir, eu não consigo otimizar. Se eu não medir, eu não consigo saber exatamente o que está acontecendo. Então, gestão em tempo real, gestão baseada em dados, gestão baseada no fato relevante para a operação, seja ela um cuidado assistencial, seja ela cuidados operacionais como higiene, facilities. Hoje a gente vê que grandes rios de desperdício estão na periferia daquilo que os hospitais entendem como core da sua ação. Então, tecnologia apoia desde o principal, que é o cuidado assistencial, até aquilo que é periférico, facilities, cuidados gerenciais, engenharia, clínica e outros processos. Controle tecnológico é a base do sucesso para o processo hospitalar. Você consegue otimizar custo e dar maior eficiência operacional para o seu time.
E ainda vai melhorar a qualidade de vida do paciente como um todo, né? Com todo esse histórico. Hoje o termo muito utilizado, né, que a gente sempre compartilha, é a experiência do paciente. Sim. Experiência do paciente. Imagina a experiência de um paciente que chega numa instituição não digitalizada, não informatizada, não passando por um processo de transformação digital. Isso hoje em alguns pontos a gente acha que ainda é impensável, mas ainda existem instituições que entendem que isso não é protagonista, que isso é secundário, mas o paciente no centro do cuidado das instituições está voltado com alinhamento tecnológico. Não adianta você dizer que você tem experiência do paciente se você não alinha a tecnologia com esse processo. E um grande desafio hoje do setor da saúde é a famosa interoperabilidade. É quase um trava-língua aqui pra gente, né, Edmilson? Por isso que a gente apelidou de Interop. Né? Interop, olha que fácil. A gente apelidou de Interop. Já vou apelidar ele aqui pra mim também. Pode chamar de Interop que fica fácil o entendimento. Então, o Interop aqui pra gente, Vinícius, só pra gente facilitar, ele é um grande desafio do momento, é uma dor muito grande para os gestores. Queria que você falasse um pouco sobre esse cenário e quais seriam as soluções para avançar. Perfeito. Existem, primeiro, agora vou fazer um pouquinho técnico, né? Existem, na área da saúde, a gente falou de alguns déficits, mas tem um ponto muito interessante quando a gente fala de interoperabilidade. A área da saúde tem um padrão tecnológico de comunicação de interoperabilidade, que é o HL7 e o FHIR, e alguns outros processos que garantem, como o Thiago disse, segurança e normatização dos dados. É um ponto relevante para aquilo que eu estava dizendo como otimização de custo, mas também para a segurança dos dados e a segurança dos pacientes. Hoje a gente usa esse nome bonito, interoperabilidade, por muito tempo isso foi conhecido como integração. Estou fazendo integração de sistemas, estou integrando processos, estou integrando dados. Hoje a gente chama de interoperabilidade justamente por esse padrão que foi totalmente normatizado. Hoje uma instituição que foca estrategicamente em interoperabilidade, ela tem maiores chances de ter sucesso nos seus objetivos estratégicos. Como assim, Vinícius? A gente está falando muito dos hospitais, mas uma operadora que controla os dados do prontuário de maneira coordenada em linhas de cuidado ao paciente, junto com os hospitais credenciados, tem muito maior chance de sucesso no cuidado da experiência do paciente e na saúde dele, revertida realmente no sucesso do cuidado assistencial ali, do processo assistencial. Então a interoperabilidade ela tem uma camada não só de integração, que a gente conhece tecnológica, mas também no cuidado de dados de saúde do paciente. Bacana. E ela alcança, tem a camada que a gente precisa dialogar com a equipe de TI, Sim. Que são as integrações, porque você chega no hospital, né? Os hospitais que já estão olhando tecnologia como um pilar estratégico, baseado até na nossa conversa anterior, eles já estão adotando uma série de tecnologias e é muito difícil hoje no mercado você identificar que tem alguém que contempla tudo plenamente numa única aplicação. Isso é utopia, isso não existe. Então sabemos que existem empresas de mercado, tanto startups como empresas consolidadas, que são especialistas numa área de negócio dentro de uma instituição hospitalar, por exemplo, né? Tem um outro aspecto também que é características de alguns serviços. Por exemplo, você chega numa rede de saúde que você tem um hospital privado que fornece alguns leitos para uma rede pública de saúde. Muitas vezes você tem sistemas distintos, só que o paciente ele é o único transitando na rede. Então você não vai só tratar a camada de integrações de sistemas ali para poder lidar com algumas questões pontuais. Você tem mais de um prontuário, mais de um fabricante diferente. E a gente tem algumas experiências práticas e consolidadas onde a gente comprovou que é possível ter um prontuário único através de duas ou mais ferramentas de prontuário eletrônico. Então a Renata foi lá num hospital X, que tem um sistema Y e teve um atendimento. Mas ela foi lá, voltou na unidade básica de saúde, que tem um sistema de prontuário do Ministério da Saúde, conforme está sendo protagonizado pela secretária Anistela Haddad, a ministra Nízia, e é um outro prontuário. Só que eu tenho a possibilidade, de, através de interoperabilidade, de fazer com que esses dados trafeguem. Ou seja, a interoperabilidade é só a nomenclatura que se deu a um meio para se atingir uma finalidade, que é a convergência dos dados em saúde. Independente do sistema que será utilizado. Do sistema. Aí, fazer com que o sistema se fale é um desafio que a gente já está acostumado a fazer e a gente faz aí diuturnamente, né? Então,
Isso é algo que nos orgulha muito e a gente gosta de uns desafios bem emocionantes quando lida com eles, né? Tiago, mesmo com tantos avanços tecnológicos, também vivemos em um ambiente de insegurança, de muita insegurança. Você falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você falasse mais. Já tivemos vários casos de hospitais que sofreram ataques cibernéticos, por exemplo, né? Como você avalia esse cenário? Primeiro que isso acontece muito para quem ainda não entendeu quão estratégica é investir em tecnologias, né? Muitas vezes a gente vai nos hospitais que tem a salinha de TI, né, Vini? Sim. Que tem aquele servidorzinho ali que qualquer pessoa vai lá, espeta um pendrive e consegue ter acesso àquela base de dados, ou tem um login e senha do banco de dados, um login e senha de administrador. A gente brinca que a minha instituição é segura, né? Então, qual é o usuário e senha? A de mim. Então, aí não tem condição de ter segurança. Então, como é que a gente resolve isso? E a gente já teve casos concretos de ter uma instituição que estava sendo administrada conosco dentro de uma rede que tinha uma outra infraestrutura, cloud computing. Então, quando eu tenho uma infraestrutura de hospedagem em nuvem, a gente como provedor multi-cloud, a gente sempre adota players consolidados que têm uma série de barreiras tecnológicas, que a gente chama de firewall, e tem uma série de outros insumos que garantem que aquela tentativa de acesso ao banco de dados ela não seja possível. Então, não existe só a camada de barreira tecnológica, mas existe também uma equipe especializada que a gente dispõe, né? E existem outras empresas de mercado também que fazem, com conhecimento suficiente para o acesso, para garantir que aquele acesso àquela base de dados só seja identificado via aplicação. Ou seja, se eu tenho um sistema que está hospedado no servidor, primeiro tem que ter gente, mão de obra qualificada para ter acesso, que hoje em dia está cada vez mais difícil, né? Segundo, você tem uma estrutura local, ou seja, está passível de incidentes. Eu não posso deixar de mencionar o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Teve hospitais que tiveram seu data center inundado. Eu ia te perguntar sobre isso. A gente viu os servidores boiando. Mudou muita coisa depois disso, com certeza. Com certeza. Então, assim, Vini é melhor do que eu para falar disso, mas existe uma iniciativa dentro de infraestrutura que a gente chama de Disaster Recovery. Sim. Então, você pode ter até aquele servidor físico, mas se houver alguma eventualidade, eu tenho uma réplica daquela base de dados todinha na minha nuvem. Então, eu não preciso simplesmente substituir, eu posso ser uma contingência estratégica. Então, só corroborando com a tua fala, assim, foram vários aspectos que a gente trouxe aqui, mas serviço e infraestrutura robusta, certo? Com todas as certificações, escalabilidade, né? Critério de autenticação, dupla checagem, enfim. Todos esses são iniciativas que a gente já faz em 100% dos nossos projetos para evitar que esse tipo de acesso não identificado ou hackeado, ele não aconteça. Então, a gente já tem casos concretos e comprovados que 100% dos nossos clientes nunca sofreram um ataque. Já a gente tem a mesma instituição numa mesma rede que foi hackeada porque não estava na nossa nuvem ou não estava no servidor em nuvem seguro, né? Ô, Tiago, antes da Renata fazer para o Vinícius a próxima pergunta, nós tivemos os sites do Grupo Mídia hackeados e tivemos que tomar algumas atitudes que nós nunca tivemos. Agora, você imagine uma instituição de saúde, né? Com certeza. Isso, infelizmente, não é pouco comum acontecer. Isso é fácil de acontecer quando não tem uma infraestrutura de hospedagem em nuvem com critério de segurança, atestado, certificado. Não só a certificação da nuvem, certificação dos profissionais que nela gerenciam. A gente tem uma equipe altamente qualificada, certificada pelos grandes players, né, certificações internacionais, inclusive, para estar sempre atualizados. E a gente tem também um DPO, que é um escritório de assessoria jurídica focada em lei geral de proteção de dados, para dizer para a gente qual camada de segurança eu preciso aplicar, qual é o nível de controladoria de dados, operação de dados, suboperação de dados, para permitir que as pessoas que acessem aquela aplicação não façam cópia de informação, não compartilhem na rede, enfim. Então, um processo rigoroso demais, até, né? Demais, e envolve uma série de especialistas aí para nos ajudar, desde a camada tecnológica até a camada jurídica, né? Bacana.
Vinícius, tem um termo que está em alta, super utilizado, que é o Phygital Health. Queria que você explicasse para a gente o que seria essa experiência do paciente fisicamente com o digital e o trabalho de vocês, da indústria da tecnologia, para melhorar ainda mais esse atendimento. Olha, esse é um tema que eu sou um pouco apaixonado, a gente fala bastante disso com os clientes, que é a experiência dele imersiva na tecnologia e essa mistura com o físico do processo dele. Tem vou citar justamente o concierge digital, que é algo que acho que sintetiza Ilustra muito bem, né? isso, ilustra muito bem, que é, muitas vezes na área da saúde, quando o paciente está internado, hospitalizado, ele sempre utilizava o que para se comunicar? Uma campainha. Ele apertava a campainha e aí ele parava e onerava uma equipe assistencial que sempre foi preparada na sua formação acadêmica para cuidados assistenciais, para fazer serviços outros que não são foco da assistência. Essa capacidade de você fazer a imersão digital do paciente hospitalizado através de um QR Code, através de um tablet dentro do quarto, para que serviços adicionais ele possa solicitar sem que ter ali uma interação física com um enfermeiro, um técnico de enfermagem. Então, essa é uma experiência que eu acho que tem tido muito sucesso, de você imergir processos que às vezes não são essenciais da assistência, e sim, a gente tem um exemplo que a gente sempre brinca, que um hospital onde a gente colocou uma das nossas soluções tinha 5.000 pedidos de travesseiro adicional por mês. 5.000 pedidos de travesseiro adicional. Imagina o que é isso. De acompanhante, né? De acompanhante. Você vai lá, faz um parente seu, vai precisar ficar hospitalizado por alguns dias, então eu preciso de um travesseiro adicional. Né? Eram 5.000 interações físicas feitas com a equipe de enfermagem, com a equipe de hotelaria, a equipe de rouparia, para fazer um pedido. E hoje, nessa imersão digital, a gente deu a possibilidade do paciente, como todos nós temos um celular, através do celular dele, fazer a solicitação e chegar diretamente no quarto. Então, aquilo que é essencial da enfermagem ficou focada para a medicação, para o cuidado ao banho, para o cuidado assistencial, para as prescrições, e aquilo que é acessório, a gente conseguiu reduzir custo, otimizar a solução e melhorar a experiência do paciente ali na jornada dele. E o digital, nesse caso em questão, é que promoveu a gestão, né? Porque assim, como é que eu identifico essa quantidade de pedidos se eu não registro esses pedidos? Em grande parte dos hospitais isso não é registrado. Isso é acionado pela campainha. Telefone. A campainha tem uma característica muito similar a um telefone, né, num ramal, muito similar a um rádio. Nenhuma delas armazena esse dado para gerar estatística. E de posse dessas estatísticas, aí, através de uma iniciativa mais direcionada, reduziu em 40% esses pedidos, porque só fez precisar colocar o travesseiro dentro do quarto, já na admissão do paciente. Então, um simples insumo, certo? O digital, digamos assim, né? Essas quantidades de pedidos, assim, vou reduzir essa quantidade de pedidos, já vou deixar lá. Ponto. Resolveu uma questão. Na admissão do paciente, ó, se o seu acompanhante quiser, tem um travesseiro aqui. Eu não preciso mais pedir, porque eu evito ficar trafegando um profissional de hotelaria dentro se você somar a quantidade de minutos que se leva para poder fazer esse tráfego, né, eu poderia estar utilizando esse tempo para outras atividades. Ou seja, eu consigo fazer mais com a mesma quantidade de equipe. Eu não preciso estar fazendo contratações, etc., onerando o custo do hospital, consequentemente, onerando o preço dos serviços, né? Que a gente sabe que está cada vez mais desafiador conseguir equalizar os valores necessários para serem cobrados dentro das instituições e a capacidade de investimento do brasileiro, né? Manter a qualidade, que é um ponto também fundamental, né? Que a gente olha os valores, essa pressão da saúde suplementar, que é um pouquinho mais que utiliza esse modelo, mas também, assim, manter a qualidade do seu processo. A tecnologia e essa imersão entre o físico e o digital garante, com gestão de dados, que você está mantendo a sua qualidade, o seu processo em conformidade. E vocês citaram um exemplo, mas através desse exemplo vocês vão encontrar muitas outras necessidades que serão poupadas futuramente, né? Sim, com certeza. Tiago, como você enxerga o uso da inteligência artificial generativa, tô igual a Renata, estava ali, generativa, no contexto da relação entre médico e paciente? Até mês passado a gente participou de um evento que a gente falou um pouquinho sobre a IA, né?
A IA generativa, né? Isso aí, a gente teve que fazer uma imersão para entender a diferença da IA generativa, né? A IA generativa, ela é aquela que é o que se popularizou. Exatamente. Na prática, a gente tem algumas outras formas de aplicar IA dentro da área de saúde, né? A gente tem alguns casos concretos de aplicação de inteligência artificial, por exemplo, para otimizar a jornada de giro de leito de alguns hospitais, né? Que não é a IA generativa, mas é um tipo de IA. O que é a IA generativa? É aquela que eu forneço algumas informações que eu coleto da web, certo? Eu faço uma pergunta, ela me responde. Ou eu quero pedir que ela gere alguma coisa. A IA que é utilizada na saúde, ela é direcionada para uma finalidade. A gente treina o motor de IA para dizer, olha, motor de IA, eu quero que você otimize um trabalho que deveria ser feito por muitas pessoas durante um grande período de tempo. Por exemplo, uma busca qualificada num volume grande de prontuários eletrônicos e verificar se alguns campos estão sendo utilizados por médicos copiando e colando. Isso, inclusive, existe certificações internacionais que tratam sobre isso. Um outro aspecto é a inteligência artificial coletando as informações da base de dados e verificando. Esse profissional médico, ele tem uma tendência a fornecer alta com um atraso de 23%. Essa característica clínica tem uma tendência de ter média de permanência de 7 dias no hospital. Então, o que é que ele vai fornecer? Predição, previsibilidade. E o que é que eu preciso fazer? Treinar esse motor. Como é que eu treino? Fornecendo informações. Então, na relação médico-paciente, a gente tem algumas formas de mitigar isso, fornecendo indicadores mais precisos para aquela identificação daquela condição de saúde. Há muitos anos atrás, acho que a primeira grande tecnologia de inteligência artificial aplicada na área de saúde foi o Watson da IBM, que foi utilizado para fazer rastreamento e detecção de câncer em cima de imagens. Então, o que é que a gente fez? Ela não é uma IA generativa, ela é uma IA treinada, ela é um motor de IA que foi treinado. E como é que foi treinado esse motor? Forneceu alguns milhões de exames com uma série de laudos e ele começou a fazer identificação. Se tem essa micropigmentação e o laudo foi dado para então eu já estou entendendo que isso aqui é uma possibilidade de câncer. Então ele começou a somar essas informações e ele começou a se tornar inteligente. Ele começou a pensar, começou a cognir. Por isso que a grande premissa da inteligência artificial é simular a inteligência humana. Uhum. Só que para um ser humano fazer o que a inteligência artificial faz, precisa de muitas pessoas fazendo só aquilo durante um grande período de tempo. O que é que ela chegou para fazer? Achatou esse tempo ali em fração de milissegundos. Porque já tem tanta informação naquela IA que só faz aquilo, a gente usa a nossa inteligência humana para andar, para respirar, para se alimentar, para se comunicar. E a IA não, ela só faz aquilo ali. Então, ela foi treinada para aquela finalidade. Então, na relação médico-paciente, a gente já tem alguns casos concretos aplicados. A gente tem, por exemplo, um caso que foi utilizado na Universidade de Navarra, onde foi utilizado um motor de inteligência artificial para achatar o tempo de jornada do paciente para alguns agendamentos. Por exemplo, você tinha ali uma escala que envolve disponibilidade do equipamento para fazer um exame, disponibilidade da sala, disponibilidade do médico, disponibilidade da equipe. Você conciliar 4 e a disponibilidade do paciente, 5 pilares para ter a melhor alocação possível e deixar o mínimo de tempo aquele gap, a empresa utilizou a inteligência artificial para encaixar tudo aquilo. Então, reduziu ali o tempo de espera de 60 minutos para 5, para 3 minutos. Porque enquanto estava esperando o preparo de sala, etc e tal, a inteligência assim, opa, você precisa alocar aqui, eu só agendo esse paciente nesse horário, porque é exatamente o horário preciso no intervalo entre o paciente e o outro. A média de tempo de uma realização de um exame é de 30 minutos, então tem um tempo de preparo da sala de 5, você já encaixa ali. Hoje isso é tudo feito de forma manual. A inteligência artificial foi assim, encaixa aqui. E aí ela responde de forma rápida, como respondem as outras questões que nós usamos no dia a dia? Milissegundos. Um exemplo que, corroborando com isso que o Thiago disse hoje, é pensar num paciente que vai até um ambulatório para uma consulta e dessa consulta sai com o encaminhamento de uma terapia de longo tempo, seja qual tipo de terapia. O
que hoje seria preciso? O médico dá um encaminhamento para o paciente procurar um call center ou algum tipo de agendamento, e aí juntando um pouquinho daquilo que a gente falou um pouco antes, de interoperabilidade, se você fizer uma camada estratégica de tecnologia nesse processo com a inteligência artificial, o médico foi lá, fez a requisição, você já consegue com interoperabilidade interligar com o sistema de agendamento e com a inteligência artificial, que você precisaria de uma pessoa olhando a terapia, olhando os horários vagos, olhando os melhores dias, você já consegue fazer uma sugestão de agendamento, que é um caso que a gente está num processo de transformação tecnológica em algumas instituições, e já realizar o agendamento e ainda promover a experiência do paciente dizendo, essas são as melhores datas para suas consultas. Você sai de uma consulta com uma recomendação e já com uma sugestão das melhores datas para o seu tratamento. Então, interoperabilidade junto com inteligência artificial, a gente fala que é um motor de sucesso e otimização de custos. E Vinícius, eu queria saber a sua opinião agora, então, sobre as principais promessas quanto às tecnologias emergentes para a área da saúde. Primeiro, acho que não é só hype, né, como se diz aí, mas é necessidade. Aumentar o uso de inteligência artificial vai aumentar o uso da matéria-prima ou a matéria-prima mais importante da área da saúde, que são as pessoas. Com inteligência artificial, ela pode deixar de fazer aquilo que não era principal para focar naquilo que é principal. Eu não acho que a inteligência artificial veio para substituir o trabalho do médico, o trabalho do enfermeiro, mas ela veio para otimizar esses processos. Aquilo que eu precisaria ler em 40 páginas de prontuário, eu posso dar uma sugestão através de inteligência artificial rápida para o médico, o apoio ao diagnóstico, claro. Então, a inteligência artificial é uma tecnologia dessas que são emergentes. Infelizmente, eu acho que a interoperabilidade é emergente, ela já devia, na minha opinião, estar em um outro patamar na área da saúde, como estão em outros mercados, mas é também uma tecnologia emergente. E assim, pensando que a gente teve uma revolução não só física para o digital, como a gente disse, a computação em nuvem é uma necessidade. Todo mundo já fala disso, mas muitas instituições ainda têm o servidorzinho debaixo do braço. O Thiago disse há algum tempo, falou sobre disaster recovery, é aquela brincadeira que eu faço que é guardar a chave dentro da gaveta. Você fala que você tem um servidor físico e o seu backup, o seu disaster recovery também é físico. Quer dizer que se um dia você tiver um problema de temperatura naquele ambiente, você perde tanto o principal quanto o secundário? Você não cuidou do seu processo como um todo? Você vai ter que desligar as máquinas? Então, computação em nuvem é muito mais do que só segurança da informação. É a capacidade de eu fazer essa imersão do físico e do digital de maneira segura. E tanto para aplicar Interop e IA, você precisa da computação em nuvem. Outro aspecto bem colocado pelo Vinícius, por ser emergente, a computação em nuvem, em outros mercados, ela já não é mais emergente, mas Exato. na área de saúde ainda é. Ainda é. Né? Então, ainda passa por uma questão cultural. Quando eu vim trabalhar na área de saúde, acho que 12, 13 anos atrás, eu senti uma certa resistência em alguns movimentos por conta de uma cultura muito específica do cuidado em saúde em si. E aquele olhar para tudo que serve como apoio estratégico, a gente está falando sobre tecnologia, sempre tendo um olhar secundário. Então, era sempre o desafio, isso aqui é tão prioritário quanto o cuidado da saúde. Adotar tecnologia no hospital é tão importante quanto contratar um médico. Então, agora, né, graças a Deus, a gente já está vendo alguns movimentos. E um outro aspecto também dentro da fala do Vinícius é que essa emergência, né, o fato de emergir essas tecnologias, nos Estados Unidos isso já é alguma coisa que já está muito em evidência. Então, os dois temas, e a interoperabilidade, foram temas do RIMS que aconteceu esse ano, né, lá nos Estados Unidos. Então, aqui a gente fica feliz porque a gente está vendo que o Brasil também está conseguindo acompanhar essa tendência global. E a gente, diga-se de passagem, faz uma saúde tão boa ou até melhor do que alguns países bem desenvolvidos. Vou acrescentar o que o Thiago está falando, que é o seguinte, antigamente, a gente conversava aqui com o Edilson, que era o menino da TI. O profissional de tecnologia, a área de tecnologia tem que ser considerada profissional de saúde quando ela trabalha dentro de um hospital, porque ela tem tanta importância quanto os demais profissionais. O profissional de tecnologia em saúde é um profissional de saúde. Parece que você, quando fala de profissional de tecnologia em saúde, você está falando de outra classe, mesmo ele estando dentro de um hospital, mas ele é um profissional de saúde. Ele tem a mesma importância
e o mesmo processo de cuidado com o paciente do que um profissional que está lá na ponta falando diretamente com ele. Até porque para a gente conseguir ajudar os nossos clientes, a gente tem que entender do negócio dele. Se a gente não entende de saúde, a gente não consegue ajudar ele de forma nenhuma, né? Muita gente, eu já fui algumas reuniões do pessoal. Processos também. O pessoal pergunta, Tiago, tu tem formação na área de saúde? Eu digo, não, sou da área de administração. mas a gente teve que aprender, a gente teve que usar, né? Minhas primeiras reuniões, assim, eu vi uma apresentação falando uma anamnese. Eu digo, que danada é isso? Aí eu fui estudar, né? A gente foi estudar, né? As siglas que são muito utilizadas. Um curso de medicina. Os protocolos que existem na área de saúde, enfim, né? Então, isso aí é uma coisa que eu não me vejo mais fazendo algo diferente aí pelos próximos anos da minha vida. Bacana. E eu acho que mais de 90% das pessoas não trabalham naquilo que se formou, né? Então, acho que nós não somos nada, nós estamos, né? Porque a gente fala, eu sou médico. Não, você não é médico, você é um grande empresário. E falando em grande empresário, Tiago, eu tenho uma pergunta para você e para o Vinícius, porque eu tenho certeza que a resposta vai ser diferente. Tem um empresário uma certa vez, que ele disse que estava lendo o jornal de 20 anos à frente. E aí eu queria fazer um exercício com vocês, com toda a experiência que vocês têm, começando por você. Pensando daqui 20 anos, ou até mais, fique à vontade, como você imagina o hospital do futuro? O hospital do futuro, eu imagino da seguinte forma, ele já começa na residência do paciente. Porque o hospital do presente, ele é muito bom da porta do hospital para dentro. Ele ainda não consegue alcançar o paciente em casa. Então, o Hospital do Futuro, ele já vai estar conectado comigo na minha residência a partir do primeiro momento que eu apresente algum sintoma. Então, eu já posso estar devidamente conectado com tecnologias vestíveis, né? Bem mais avançadas do que existem hoje, né? Sensoriais, enfim, alguma coisa bem mais adiantada do que a gente não consegue alcançar, porque a tecnologia ela evolui muito rapidamente. A gente já está vendo algumas experiências fora do país que já está se utilizando o chip abaixo do tecido da pele, né? Para fazer identificação de algumas condições de saúde. Então, isso aí eu acho que vai ser uma coisa bem natural. Então, a partir do momento que eu precisar de uma hospitalização dentro do hospital, eu já vou estar com todo o aparato médico preparado para um potencial cirurgia a partir do momento que eu já tiver alguma indicação de algum sintoma que pode vir a desencadear a necessidade de uma cirurgia. Então, é lógico que as possibilidades para poder locubrar isso são muitas, mas acho que para ter uma leitura bem disruptiva, seria isso, né? O Hospital do Futuro vai estar aonde eu estiver. E aí eu vou me deslocar até ele, tá aí, pode ter um plano de rastreio que a gente não precisa utilizar rodovias, a gente possa utilizar até drones mais robustos para me deslocar, enfim, né, com tráfego. A gente já não vai ter mais tráfego aqui, né, de pista, a gente vai ter tráfego aéreo, Sim. porque já está se utilizando drones para poder fazer entrega de pizza em alguns outros países, né? Uhum. Então, se vai ter entrega de pizza, por que eu não posso ter como se fosse Uber Moto de drone? Pode acontecer, né? Enfim, então, se vir acontecer algum tipo de incidente, ter uma contingência rápida para poder já interligar aquele acidente com a necessidade da instituição se preparar e se moldar para poder fazer aquele atendimento de forma imediata. Então, se tivesse que viajar um pouquinho aí na ideia do hospital de 20 anos à frente, seriam algumas coisas que eu imagino que poderíamos ter, né? Mudaria alguma coisa do que ele falou, Vinícius? Olha, eu vou fazer uma provocação. Hoje nós temos hospitais que estão comparado a outros hospitais 20 anos à frente no uso de tecnologia. Muito bom mesmo. E se no modelo provocativo, se a gente não cuidar da tecnologia como estratégico, vão ter hospitais daqui 20 anos que estarão como deveriam estar hoje. Então, a gente tem muita tecnologia emergente, a gente tem muito sucesso no uso da tecnologia, mas se a mentalidade sobre a importância dela na área da saúde não for colocada como prioritária, daqui 20 anos você vai estar como você deveria estar hoje. Então essa é uma visão que eu gostaria de compartilhar, porque a gente roda muitos hospitais, a gente roda muitos clientes, amigos, processos, e a gente vê que poderiam estar num outro patamar se dessem a importância real para o uso de tecnologia. Perfeito, é uma boa perspectiva, né? Para a gente refletir, fazer uma provocação, inclusive, para quem precisa se atualizar agora. E vocês acreditam que
cada vez mais estamos cuidando mais da saúde do que da doença? Acredito que sim. Sim. Acho que sim. E eu acho que a pandemia nos ensinou isso. E o mais importante, não é a saúde que está fazendo essa revolução, são as pessoas que estão se atentando mais. Se você vê a quantidade de... o pós-pandemia, você passou até a identificar dentro de shopping centers quiosques com venda de equipamentos de ciclismo. Até 4, 5 anos atrás, isso é o maior contrassenso. Mas as pessoas estão Sim. buscando a sua saúde. Tem grupos de ciclismo que não existiam. Eram coisas muito pontuais. Agora é recorrente. Né? Vira e mexe, você vê alguém correndo aí na rua porque está fazendo um crossfit. Então, a prática de atividade esportiva, os cuidados da saúde, a informação em saúde, as pessoas buscando melhorar a sua qualidade de vida, buscando melhorar a sua alimentação, é um movimento que depende das pessoas. Não adianta a saúde fazer um baita de um processo se a cultura da nossa população, da nossa sociedade não acompanhar. Então, sim, e eu não deixo esse crédito para a área de saúde. Eu acho que a área de saúde está fazendo um belíssimo trabalho. Existe uma série de iniciativas, hospitais que trabalham linhas de cuidados, trabalham até planos de saúde com atenção primária, pegando carona no modelo do Ministério da Saúde, né, que é um modelo já consolidado aí há mais de 20 anos, desde a instituição do SUS, e ver hospitais privados adotando esse modelo é muito bacana. Mas mais importante ainda, somos nós nos preocupamos se preocupando com a nossa saúde. Né? Eu sou um caso concreto disso. Eu passei a me preocupar mais com o cuidado da minha saúde no pós-pandemia. Né? Verdade. Muito bem, agora falando um pouquinho sobre o trabalho de vocês, da Nuxtec, eu queria que vocês comentassem quais são os principais trabalhos que vocês têm realizado e a expectativa de crescimento para esse ano. É muita coisa. A ficha é longa. Assim, usando um pouquinho do vocabulário do recifense, eu costumo dizer que a gente faz um bocado de coisa. Né? Mas trazendo para nossas perspectivas de crescimento, um dos pilares que a gente tem percebido um avanço significativo numa frente nossa de telesaúde. Né? No final de 2022, o governo federal instituiu como lei a adoção da telemedicina como pilar regulamentado. Quando veio a pandemia, era medida provisória, né? Uhum. E aí virou lei. A partir do momento que virou lei, em 2023, a gente montou uma célula dentro da empresa para ter uma atuação de mercado considerando 3 pilares. Não só a adoção de plataformas de telemedicina, que já era um dos produtos do nosso portfólio, a adoção da plataforma de interoperabilidade conectando com a plataforma de telemedicina, porque não adianta eu ter uma plataforma de telemedicina que muitas vezes, para eu atender uma instituição de saúde, ela já tem uma ferramenta do seu prontuário, por menor que seja, enfim, e tem a necessidade do registro da produtividade e o fornecimento da mão de obra médica. Que, principalmente para cidades de pequeno porte, tem algumas especialidades que não alcançam aquela cidade. Pessoas que você já deve ter visto aí, carros de algumas cidades do interior, que a gente chama de TFD, o tratamento fora do domicílio, tem que rodar 800, 1.000 quilômetros para poder vir até a capital ou até uma grande cidade para ter uma simples consulta. E por que eu não posso alcançá-las? Então, essa foi uma frente que a gente investiu bastante e para esse ano a gente já começou a colher alguns frutos. A própria interoperabilidade, a gente conseguiu aí também aportar alguns projetos bem estratégicos. A gente tem um bem interessante no próprio Rio Grande do Sul, que a gente conseguiu interoperar 4 pilares estratégicos, né? Uma grande operadora de plano de saúde, um hospital privado que usa uma tecnologia de mercado, um outro hospital privado que usa uma outra tecnologia de mercado e a Secretaria Municipal de Saúde, que usa a tecnologia do Ministério da Saúde. A gente conseguiu convergir todos os 4 através de interoperabilidade, né? Para além disso, a gente continua também investindo em alguns projetos de consultoria especializada. No nosso time, a gente tem mais de 80 consultores especializados na área de saúde para a adoção da tecnologia. Exato. Então, dentro do time, a gente tem farmacêuticos, a gente tem biomédicos, a gente tem enfermeiros, a gente tem controllers, né? Pessoas que são especialistas em contabilidade e controladoria. Só que eles são pessoas da área de negócio que usam a tecnologia para apoiar a área de negócio. A Luísa, nossa diretora de operações, ela até brinca, ela disse assim, no nosso time a gente até tem
profissionais de tecnologia em si. Isso é ótimo, né? Exatamente, porque para a gente conseguir, acho que a gente já falou mais cedo, né? Para a gente conseguir prosperar na área de saúde, a gente tem que entender a área de saúde. Então, a área de consultoria, a gente conseguiu progredir muito e apoiar grandes instituições, principalmente em transições de gestão, mudanças culturais, né? Revitalização de processos, né? Sustentação assistida de alguns processos que muitas vezes a instituição só tem um núcleo pequeno ali na sua matriz e tem necessidade de entendimento de alguma regra de negócio de forma recorrente. Então, a gente se torna um pilar estratégico para aquela instituição, apoiando na sustentação daqueles processos, né? Então, são algumas das frentes que a gente tem identificado, né? Esse ano a gente instituiu também a área de Cloud Computing como uma área de negócio, né? A gente tinha a nuvem como insumo dos nossos projetos. Hoje a gente tem uma célula de negócio dedicada a Cloud Computing e adquirimos também uma empresa especializada na sustentação desses projetos em cloud. A gente tinha alguns profissionais na nossa equipe, mas a gente sentiu a necessidade de trazer uma empresa especializada também para aumentar o portfólio de soluções que a gente possa administrar dentro da nossa cloud, né? Então, essas são algumas iniciativas que a gente vem colocando em prática aí ao longo desse ano. Você falou algo que eu lembrei, o empresário da indústria farmacêutica, o João Adib, ele tem uma fala que fala que nós somos uma máquina de venda que temos uma indústria farmacêutica, né? Sim. Então, ou seja, o primeiro negócio para ele é a venda. E não deixa de estar errado, né? Vinícius, eu vou fazer para você essa pergunta. Como você vê a potência do setor da saúde no Brasil? É um pouquinho daquilo que nós falamos, né? E como você vê esse setor nos próximos anos? Eu acho que esse setor ele tem sido valorizado. Um ponto de atenção que eu, por vir da saúde suplementar, o Thiago tem mais experiência na saúde pública, eu vejo uma evolução muito grande na saúde pública, na adoção de tecnologias. E na saúde suplementar a gente vê esse movimentos de grandes redes de processo que vão buscar se diferenciar uma das outras como competitividade, como um mercado que compete entre ele mesmo. Então eu vejo um mercado muito mais eficiente. A gente tem aquele debate ainda da briga do hospital com a operadora, dos processos. Eu vejo um futuro muito melhor para esse ponto. Um futuro cheio de transparência e um futuro com transparência como? Utilizando tecnologia, utilizando parcerias, utilizando a interoperabilidade para mostrar os dados independente de onde eles estejam. Então eu vejo um futuro da saúde e do mercado muito evolutivo. Não cuidando só de doenças, como nós dissemos, mas cuidando também da saúde do paciente como uma linha de cuidado generalizada dele. Eu vejo planejamento familiar muito voltado à área da saúde. A gente vai ver cada vez mais grupos de saúde tratando a família, não tratando só o indivíduo. Parece uma coisa que o SUS fez há muito tempo, mas a gente vê até na saúde suplementar o médico da família retornando para o processo, pensando na família como um processo a ser cuidado pela saúde. Então eu vejo esses modelos acontecendo, mas tudo isso só vai ser possível com o uso de tecnologia. E aí, pegando carona na fala do Caparelli sobre o Adib, né? É Adib? João Adib. O João Adib falou sobre venda, né? É um caso curioso que o Vinícius tem uma carreira toda pautada na área de saúde, né? Trabalhou em vários hospitais. E aí, na ocasião que a gente teve uma primeira conversa despretensiosa, mas pretensiosa, né? Num jantar. Despretensiosa, mas com pretensão. Ele estava no momento de transição, e aí a gente conversando, no final da nossa conversa, disse, acho que você tem todo o potencial para trabalhar na área de vendas. Ele hoje está como nosso executivo de soluções. Na primeira impressão que ele teve foi essa cara de espanto. Isso aí. E aí, até a gente estava conversando um pouquinho antes, né, Caparelli? Primeiro, hoje a gente só está aqui porque alguma venda aconteceu em algum momento. Exato. Essa venda aconteceu, essa, né? Então, a gente está o tempo inteiro vendendo. Sim. E quando ele contou sobre a trajetória de alguns projetos desses, eu disse, só na tua fala tu já fez 3 vendas. Ele ficou curioso. Eu disse, você fez a venda, você só não teve o papel de vendedor, fez uma proposta, mas você entendeu a necessidade, propôs uma solução, inclusive atribuiu o investimento dessa solução. Qual é a diferença do papel que a gente desenvolve aqui na área comercial da nossa empresa e de tantas outras empresas? É só ver formas de entender como podemos ajudar o nosso cliente. Exatamente. Se a gente não sabe como pode ajudá-lo,
A venda pela venda ela já não existe mais. Ela pode até ter na internet, aí, a venda B2C que a gente chama, né? Mas no nosso nicho, ela só vai acontecer se o cliente entender como eu posso ajudá-lo. Entendeu? Então... E você vendeu a ideia para ele. Aí eu tinha que fazer o exercício do meu papel, né? A gente estava conversando sobre isso, né, Thiago? Nós estamos vendendo o tempo todo. Quando você quer uma coisa e tua esposa quer outra, de alguma maneira você está vendendo a ideia que o que você propõe é melhor. Então, Sim. O tempo todo nós estamos vendendo. O resto, a técnica, tudo isso é treinável, né? E nada como a experiência, né? Com certeza. Tem o Caio, né, Carneiro, que ele fala que treinar não vende, mas vender treina, né? Sim. Então, você está todo dia ali na frente do cliente, você tá treinando. E é exatamente isso mesmo. É bem por aí. E, Thiago, nós temos um lema aqui no Grupo Mídia, que é negócios são feitos de conexões, e disso a gente entende mostrando o poder das conexões, né? Então, eu queria que você comentasse para a Noxtec, qual que é essa importância das conexões para vocês? A gente vive disso. O DNA da nossa empresa é extremamente relacional. Nosso presidente, Robson Catão, ele vive de fazer relacionamentos. Eu lembro no ano passado a gente estava aqui na Caparelli, ele estava aqui conosco, a Vitória. Vocês fizeram uma pergunta nesse sentido. Eu me lembro da pergunta que você fez, se no final de semana ele consegue separar a vida pessoal do profissional. E ele falou uma frase emblemática, ele disse, não consigo. Chega no final de semana, ele está na casa de praia dele, ele está falando sobre negócio com algum amigo, com algum parceiro, com alguma pessoa que ele acabou de conhecer e vê possibilidade de sinergia, né? Então, esse é o legado que ele nos coloca para o dia a dia e essa é a filosofia que a gente imprime no mercado. Então, toda pessoa que está na nossa rede de relacionamentos, que entende como a gente pode atuar na área de saúde, nos procura. Thiago, conheci uma instituição que está com esse desafio. Vocês conseguem ajudar? E muitas vezes até numa conversa, ontem mesmo a gente numa reunião com um cliente, a gente falando sobre algumas coisas, algumas oportunidades de ajudá-los, ele nos trouxe uma outra possibilidade. Ele perguntou, você tem isso? Ou seja, ele já nos enxerga como um provedor de soluções. A gente se posiciona como um hub de soluções para se conectar com o ecossistema da área de saúde. Por isso que eu digo, né? Como a gente faz um bocado de coisa, as pessoas sempre acreditam ou entendem como essas outras coisas que podem vir a acontecer, né? Outra instituição que nos procurou, eu pesquisei com vocês, sei lá, um tempo atrás, vocês disseram que não tinham como atender, agora atende, eu disse, porque a gente também está sempre se adaptando às necessidades do mercado, né? Seja com alguma coisa que temos dentro de casa, ou até com alguma solução conectada conosco que a gente entende como atender a necessidade do mercado. Então, a gente está o tempo inteiro fazendo conexões. Sim. Ô, Thiago e Vinícius, quando você é apaixonado, você falou do Robson, né, do meu amigo aí, quando você é apaixonado por aquilo que você faz, você não se vê trabalhando. Não. Às vezes tua esposa pode reclamar, né, Renata? Né, o pessoal... Mas você não se vê trabalhando, então você não tem por que separar. Pelo menos eu vejo assim, né? Porque não é algo que está me pesando. Não. Eu acho que quando você precisa separar, é aquele negócio. Se você não está bem na segunda-feira, tem alguma coisa errada com o seu trabalho. Se você não está bem no final de semana, tem alguma coisa errada com o seu casamento. Porque não quer ir para casa, né? Não quer ficar o final de semana em casa. Então, quando você tem paixão naquilo que você faz, a coisa flui naturalmente e você não se vê trabalhando. Não é um peso, né? Tem gente que fica louco, porque não gosta daquilo que faz, né? Como o final de semana também, né? Mas quando você gosta, você não tem esse peso. Tem uma frase que diz, né, assim, faça o que gosta e não vai precisar trabalhar nenhum dia na tua vida. E é verdadeira. É o que a gente brinca, né? Trabalhar na área de saúde é como se fosse uma cachaça para nós. A gente está o tempo inteiro... É isso aí. É bem isso, porque a gente está no horário de um happy hour, no horário de lazer, a gente está falando sobre trabalho. Sim. E não sobre queixas, né? É falar porque isso é o nosso dia a dia, isso é a nossa vida. A gente passa mais tempo em prol da nossa causa do que descansando, né? Se você olhar quanto tempo você fica no deslocamento, principalmente quando viagens, a gente acorda cedo, faz uma viagem, está num cliente, está numa reunião, até fora do expediente, está trocando mensagem com algum colega de trabalho, com algum cliente, a gente está o tempo inteiro vendo como impactar o nosso trabalho, as pessoas, né? E, volto a dizer, trabalhar numa área tão nobre como saúde nos enche de orgulho.
Então, eu disse, poxa, eu não posso deixar de fazer isso, porque eu sei que alguém pode estar tendo algum problema por eu não estar resolvendo isso aqui. E eu costumo dizer assim, vira e mexe, a gente tem problema para administrar. Só que aí me vem uma outra questão na sequência, né? Só pensa e dá certo, porque no final sempre dá certo. É isso aí. Sim. Quando você tem boas pessoas, você tem um entendimento do teu desafio, da tua necessidade, as alternativas de solução surgem de você, surge de alguém mais experiente que você, surge até de alguém menos experiente, mas olhou num prisma que você não tinha visto. Porque você está tão imbuído ali no problema que você não deu um passo para trás e olhou o problema de fora para pensar em soluções, né? Então, isso é um pouquinho do que a gente faz todo dia, né? Bom, o papo tá tão bom que eu dava para continuar aqui mais umas 2 horas, Pois mas é. a gente precisa encerrar. Eu queria muito agradecer a participação de vocês aqui. Tenho certeza absoluta, o Thiago e Vinícius, que foi uma aula para quem está nos acompanhando aí. Renata estava certa, né? Com certeza. Seria uma aula, então muito obrigado Bom. pela participação de vocês. A gente fica muito feliz, né? Obrigado mais uma vez pelo Grupo Mídia e parabéns pela iniciativa de vocês, né? Sempre quando a gente tem a oportunidade, o espaço para falar um pouquinho sobre, como você disse, dava horas aí a fio, falar um pouquinho sobre o que a gente faz e algo que nos dá orgulho, a gente faz com muita leveza. Quando a gente estava preparando a pauta, aí aquela brincadeira que eu costumo fazer de quebrar a quarta parede, né? O pessoal do marketing disse, vai ter lá um encontro, vai ter algumas coisas e tal, e aí? Eu disse, e aí a gente vai. Porque se é para falar sobre algo que a gente já faz no nosso dia a dia, não tem script. Não tem. Aqui eu brinco com o nosso agente de marketing que é sem roteiro. Até porque eu não gosto de me prender a um roteiro, até para deixar esse nosso bate-papo mais leve, né? Que eu acho que eu assisto muitos podcasts e vejo os mais interessantes são aqueles mais leves que não ficam com um briefingzinho para a gente seguir. Lógico que a gente tinha temas importantes e relevantes para poder tocar, mas a gente tratou aqui de uma forma tão dinâmica, tão leve que tanto faz, a gente ia seguir aqui de uma forma muito bacana, né? Muito obrigado. Eu fico extremamente honrado de estar aqui. Sou espectador, né? Já assisti a alguns outros, por motivos óbvios também. Sim. E um prazer estar com vocês aqui, discutir esses temas, como o Edmilson falou, são temas que a gente gosta tanto que não é um peso nenhum falar sobre eles, é um prazer sempre estar discorrendo deles e a companhia de vocês foi muito agradável, queria agradecer também. Obrigado, pessoal. Manda um abraço pro meu amigo Robson. Com Fala que eu certeza. estou esperando ele aqui também, Com tá bom? certeza. Da próxima a gente puxa ele, de todo jeito. Renata, muito obrigado pela sua participação aqui também. Obrigada, Edmilson. Obrigada, Thiago, Vinícius. Foi muito bacana porque vocês trouxeram de uma forma muito didática, tanto para quem é e para quem não é da área da saúde, e a gente conseguiu enxergar tantos avanços tecnológicos que trouxe muita clareza para a gente que está aqui acompanhando e foi muito rico. Muito obrigada pela participação de vocês. Muita confusão. Debates importantes. Eu sou um cara muito analógico, eu falo que eu preciso, né? Então, conversando com vocês, você fala, puxa vida, né? Você começa a enxergar outras possibilidades aí também. Então, foi muito interessante. E a gente só aprofunda tecnicamente com aquele interlocutor nosso que demanda um aprofundamento. Mas eu acho que eu aprendi uma coisa na minha vida, que o ápice da inovação é a simplicidade. Se eu consigo simplificar, explicar de forma simples algo, quer dizer que eu entendi. E quem está comigo vai entender, né? Aproveitar esse desfecho nosso para agradecer aí os mais de 160 colaboradores da nossa empresa, as empresas que fazem parte do nosso ecossistema, porque aqui a gente está somente como um representante deles. Né? A gente não faz nada sozinho. Com certeza. Então, tudo que a gente está discorrendo aqui é porque tem uma equipe gigantesca, não em número, mas em conhecimento. Eu costumo dizer que se pegar, representando aí a liderança, soma a experiência profissional de cada um dos nossos líderes, a gente chega aí, eu não vou dizer que é um século não, senão eu denuncio a idade de todo mundo, mas tem muitos anos somados aí de experiência para a gente contribuir para a área de saúde. Então, agradecer aí para todo o time da Noxtec, que está aí no dia a dia dos nossos projetos, dos nossos clientes, e nos ajudando aí a fazer cada vez mais aí a diferença nos nossos clientes. Bacana. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio.